Vamos lá, então. Ó, questão 1, né, da avaliação de ontem, dizia o seguinte. Uma reta R passa pelos pontos A, 2 e 1 e B. O B ele não deu, então é desconhecido aí. Outra reta T tem coeficiente angular igual a MT, que é igual a raiz de 3 sobre 3. E passa pelo ponto B. Então a reta tem esse coeficiente angular aqui e passa por esse ponto, que essa reta também passa por ele. Que é o afixo do número complexo conjugado Z barra, em relação a esse número complexo. Então, esse aqui é o complexo conjugado desse, é isso que está dizendo. E B, ele é o afixo desse número complexo Z barra. Ele dá outra informação, uma reta S é paralela à reta T. Letra A, está pedindo expresse o complexo conjugado Z barra. Então, vamos lá, o que é o complexo conjugado? Se eu tenho um número complexo, esse aqui é o meu número complexo, Z, o complexo conjugado você obtém simplesmente trocando o sinal da parte imaginária. Só isso. Olha aí, um ponto. É mais fácil do que escrever o nome na prova. E ganha um ponto. Ó. Então, o que é o complexo conjugado? Z barra é menos 1 mais 3i. Só isso. Não tem cálculo, não tem nada, tá? Eu acredito que foi só um problema, quem não conseguiu fazer, foi só um problema de interpretação, né? E o problema de interpretação surge quando falta o conhecimento. Se você não souber o que é um complexo conjugado e que o número complexo é composto pela parte real e a parte imaginária, realmente isso aqui você não vai conseguir fazer. Agora a letra B diz o seguinte, calcule o coeficiente angular da reta R. O que a gente sabe? Que a reta R passa pelos pontos A e B, não é? Então, vou utilizar aquela fórmula do coeficiente angular, que é o quê? É a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Então, ó, para achar o coeficiente angular, MR, da reta R, né, é necessário encontrar o ponto B antes, porque ela passa por esse ponto. Mas esse ponto ele é o afixo desse número complexo Z barra. Então, B vai ser o quê? O afixo é a parte real e a parte imaginária. Então, B é menos 1 e 3. Fácil de achar o ponto B. É o afixo desse número. Então, B é menos 1 e 3. Então, como que vai ser o coeficiente angular? Vai ser a diferença das abscissas, né? Aqui é 1, vale 1, né? 1 menos 3. E a diferença das ordenadas. Digo, a diferença das ordenadas, a diferença das abscissas, né? Então, 2 menos 1. 1 menos 3, 2 menos 1. Então, dá menos 2 sobre 3. Vocês lembram? Foi essa a resposta que vocês conseguiram encontrar? Sim, professor. Eu coloquei o menos 1 junto com o menos 3. Aí em cima ficou menos 4 sobre 3. Eu errei esse não. Você colocou mais aqui? Não, eu coloquei menos no 1. Aí ficou menos 1, menos 3. Aí eu coloquei menos 4 sobre 3. Aqui você errou, então, né? Não. Eu fui confusão na minha cabeça mesmo, professor. Ah, eu acertei. Tá certo. Eu tô olhando no meu caderno aqui mesmo. Aqui você trocou, então. Tá, beleza. Agora a letra C. O que ele está pedindo? Calcule o coeficiente não, desculpa. Calcule o ângulo formado pela reta T e o eixo X. Qual que é o ângulo formado entre a reta T e o eixo X? Eu sei que o coeficiente angular da reta T é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, o ângulo alfa, né, vai ser o quê? Tangente de alfa é o coeficiente angular. Quando a gente estudou teoria angular, a gente aprendeu isso, que a tangente de alfa ela é igual ao coeficiente angular. Agora você faz a pergunta, qual que é o alfa que tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3?
É só olhar naquelas tabelinhas trigonométricas lá. Então, alfa tem que ser igual a 30. Raiz de 3 sobre 3. Alfa tem que ser igual a 30. Não tem... Alguns colocaram 60, eu não entendi por quê, né? Talvez olharam errado na tabela lá na hora. Tá? Mas é só vir aqui, pode vir no Google, digitar tabela trigonométrica. Você veria o tangente de 30 e raiz de 3 sobre 3. Pior, poucos cálculos, né? É mais conhecimento do conteúdo mesmo. A letra D diz o seguinte, ó. Se um sistema linear é formado pelas retas R e S, S e T, né? Como esse sistema pode ser classificado? Vamos voltar lá. Então, o sistema é formado pelas retas S e T. O que diz sobre essas retas? Ó? Uma reta S é paralela à reta T. Então, R, S e T são paralelas. Tá? Como que o sistema pode ser classificado? Os sistemas lineares têm 3 classificações. Né? A gente estudou isso. Ele pode ser possível e determinado, possível e indeterminado, ou ele pode ser impossível. Então, quando ele vai ser possível e determinado? Se ele apresentar soluções. Uma única solução, né? Ele vai ser possível e indeterminado se ele apresentar infinitas soluções. E ele vai ser impossível quando não apresentar nenhuma solução. Então, vamos lá. Tem três categorias para você classificar o sistema. Possível e determinado, quando tem uma única solução. Possível e indeterminado, quando tem infinitas soluções. Quando você vai ter infinitas soluções? Quando você consegue. Quando você tem uma variável em função da outra, por exemplo, y igual a 2x. Então, isso vai resultar em infinitas soluções. Por quê? Para qualquer valor que você atribui a x, você tem um correspondente a y. Então, se você pegar todos os valores reais, y vai ter todos os valores reais. E o sistema também pode ser impossível, quando não tem solução. Agora, se as retas R e S são paralelas, o que acontece? Você tem duas retas paralelas, elas vão se interceptar quando? Nunca, né? Elas vão seguir paralelas uma à outra ali para sempre. E o que é a solução do sistema? É o ponto de intersecção entre duas retas. Onde as retas se interceptam, aquilo ali, aquele lugar é a solução do sistema. Se as duas retas são paralelas, elas nunca vão se interceptar. Então, quantas soluções você tem? Você tem infinitas soluções. Por quê? Você pode escrever, na verdade, uma única equação para esse sistema. Então, se você tem uma única equação e você tem duas incógnitas, consequentemente, você vai ter infinitas soluções, porque uma vai estar escrita em função da outra. Ok? Então, veja, nem cálculo era necessário nesse caso, né? Bastava apenas o quê? Lembrar que duas retas, se as retas são paralelas, elas não têm ponto de intersecção. Né? Então, você pode simplificar seu sistema como um sistema de uma única equação. Se você tem uma equação e duas incógnitas, que é o caso aqui, então você tem infinitas soluções. Entenderam o conceito? Sim, professor. Letra E, ó, diz o seguinte: calcule o ponto médio entre os pontos simétricos aos pontos A e B em relação ao eixo X. Bom, a gente já conhece A e B, né? O B foi encontrado aqui e o A foi dado no exemplo, que é 2 e 1. Então, ele quer o ponto médio entre os pontos simétricos a esses pontos, mas essa simetria em relação ao eixo X. A simetria em relação ao eixo X, ela se caracteriza por quê? Ó, aqui é o eixo X, você tem um ponto aqui, o simétrico está embaixo. O que vai mudar? Vai mudar o valor de y, né? O valor da ordenada. A abscissa fica igual. Então, para você achar o simétrico, basta trocar o sinal da ordenada. Então, ó, os pontos simétricos A e B em relação ao eixo X são a linha, que é 2 e menos 1, ó, troquei o sinal da
ordenada, e B', que é menos 1 e menos 3. Troquei o sinal da ordenada aqui, ó. Era 3, ficou menos 3. Então, ponto médio vai ser o quê? O ponto médio é o quê? A diferença, a soma das ordenadas, né, dividido por 2, tá? É mais, né? É a soma das ordenadas dividido por 2. Ah, não, é menos 1. Você soma as ordenadas e soma as abscissas e divide por 2. Então, você vai ter, ó, 2 mais menos 1 dividido por 2. Menos 1 mais menos 3 dividido por 2. Então, o ponto médio é 1/2 e menos 2. Estou resolvendo aqui, né? Certo? Aqui vai dar menos 4, né? Sobre 2 menos 2. Ok? Bem simples, não é? É, mais ou menos. Vai invertir o sinal de novo. Talvez a dificuldade aqui, ó, era interpretar. Ó. Calcule o ponto médio entre os pontos simétricos aos pontos A e B, em relação ao eixo X. Então, esse tipo de problema se resolve de trás para frente, ou seja, você primeiro tem que achar os pontos simétricos aos pontos A e B, em relação a X, depois você calcular o ponto médio entre esses simétricos, tá? Nossa, está resolvendo de trás para frente em relação ao texto, né? Tá? Tem que observar esses detalhes aí. Não, então, professor, eu cheguei na mesma conta que você no final ali, né, para saber o ponto médio, só que eu só inverti o sinal de novo. Ah, você trocou o sinal do número? É. Não pode ser médico, não, cara. Vamos para o segundo problema agora. Considere o binômio de Newton, né? Ou o número binomial. 2 mais x elevado a 5. É que representa o terceiro termo do desenvolvimento desse número binomial e qual que é a soma dos coeficientes binomiais. Então, o terceiro termo, né, a gente tem aquela formulazinha lá. Ó. Esse aqui ficou mal formatado. Vou consertar. Então, para achar um termo qualquer, né, da série, a gente utiliza aquela fórmula. Na apostila está escrito T de P mais 1, eu acho. T de P mais 1. Né? Deixa eu até achar ela aqui. Deixa eu ver quem me mandou ela ontem. Eu tenho ela aqui. Para destacar. Um momentinho só. É o João Pedro que enviou ela. Copiar e colar para vocês aí, só para relembrar. O intuito hoje é apontar as dificuldades e também rever o conteúdo. Né? Então, aqui, ó, vou colocar ela aqui. Então, é isso aqui, né? Essa é a fórmula. Essa fórmula serve o quê? Para qualquer termo que você tiver. Então, o que precisa tomar cuidado aqui? É o seguinte.
Note que a fórmula ela diz T de P mais 1. Certo? A gente tem que saber interpretar cada uma dessas letras que estão aqui, em relação ao binômio, né? Então, vamos lá. O P, ele é o termo que você está querendo, tá? O P não. Esse índice aqui, ó, P mais 1, é o termo que você quer. P mais 1 é o termo. N é a ordem, né? Ou a potência, né? Desse binômio, tá? O expoente do binômio. E P vai ser o número que você coloca aqui que permite você encontrar aquele termo, né? O A vai ser o número que está... Pode ser... Você pode até trocar aqui, né? Mas geralmente a gente considera o número do binômio, tá? O X continua, né? E aqui N menos P. Então, o que você tem que fazer? Atribuir valores para N e P. Só que não é qualquer valor, né? É um valor que está aqui. No caso, N é 5, né? Para este exemplo. E o P aqui, ó, vai ser 2. Por quê? Porque eu quero o terceiro termo, não é? Então, vai ser 2 mais 1 que vai dar 3. Então, T de 3. T de 3 vai me dar o terceiro termo. Então, tem que pegar um P igual a 2. Tá? Talvez alguns erraram por conta disso. O A vai ser 2, né? É que eu estou substituindo já. Então, vai ser combinação de 5, de 2 em 2. Meu A vale 2 também, elevado a P, que é 2. X elevado a 5 menos P. Né? N menos P. 5 menos 2. Então, agora é só resolver. Para resolver, teria que lembrar de que isso aqui é um binômio, né? Como que eu resolvo um binômio? 5 combinado de 2 em 2, como é que fica? 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Que eu estou repetindo, 2 ao quadrado, x elevado a 3. Então, o 5 fatorial, posso escrever assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que que eu paro aqui no 3 fatorial? Para poder cancelar com esse 3 fatorial que apareceu no denominador aqui. Ó. Quando eu fiz 5 menos 2 ficou 3 fatorial. Então, cancelo esse 3 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. Eu só estou repetindo. Só que 5 vezes 4 é 20, né? 2 fatorial é 2, vai ficar 10 vezes 4, x ao cubo. Eu resolvi o 2 ao quadrado. 10 vezes 4, 40x ao cubo. Se você não chegou até aqui, né? Escreveu assim, por exemplo, é claro que está certo. Tá? Não tem problema nenhum. Mas assim, seria a resolução máxima, né? Não daria para resolver além disso aqui. Entenderam a ideia? Talvez a dificuldade aqui é escolher o P, né? Porque você tem que saber que você tem que escolher um P que quando você somar com 1, vai dar o termo que você quer. No caso aqui, era o terceiro termo. Ok? Entenderam, pessoal, isso? Porque é uma matéria que cai bastante em vestibular, né? Conseguiram entender como que utiliza essa fórmula? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Agora a letra B era mais fácil ainda, né? Que é a soma, qual a soma dos coeficientes binomiais? Lá na apostila, quando fala das propriedades dos binômios de Newton, ele dá essa fórmula lá, ele diz o seguinte, que a soma dos coeficientes binomiais, inclusive na apostila está errado, né? Eu pedi para vocês corrigirem, quem não corrigiu não conseguiu acertar. Estava errado lá a grafia, né? Então, a soma dos coeficientes binomiais é igual a 2 elevado a n, onde n é o quê? É o expoente do número binomial. É 2 elevado a 5, igual a 32. Vejam que não tem cálculo, né? É praticamente conhecimento, né? E estava lá na apostila, é bem resolvido lá. Terceiro. Pessoal, e aí? Tá tranquilo até aqui? Quer que volte a algum exercício? Tá tranquilo, professor.
Pode tocar o barco? Pode ir. Pode. Vamos lá, terceiro. O terceiro diz o seguinte, ó, tem uma sala de aula, tem 30 alunos, tá? 20% deles gostam de filmes de ficção científica. Os demais preferem filmes de ação. Aí a pergunta A diz o seguinte, ó, ao escolher aleatoriamente um aluno dessa turma, qual a probabilidade de que esse aluno goste de filmes de ação? Vamos ver. Ó, ao escolher aleatoriamente um aluno dessa sala, qual a probabilidade de que esse aluno goste de filmes de ação? Algo que pode ter gerado confusão, inclusive alguns me perguntaram a respeito disso, é porque aqui diz um aluno, né? Então alguns imaginaram assim, bom, se é um e ao todo tem 24, né, que gosta de filmes de ação, então seria 1 sobre 24. Mas note aqui, ó, que eu não estou escolhendo um aluno específico, eu quero saber qual que é a probabilidade de escolher qualquer um aluno ao acaso, né, ou aleatoriamente, qual a probabilidade de que esse aluno goste de filmes de ação. É essa a intenção. Então, primeiro eu tenho que saber o quê? Quantos alunos que gostam de filmes de ação? Para isso, né, eu sei o quê? 20% gostam de ficção científica, né? 20% dos 30 vai dar 6 alunos que gostam de ficção. Então, sobrou 24, né? 24 vão gostar de filmes de ação. Correto? Então, agora eu tenho o quê? Então, qual que vai ser a probabilidade de escolher? Olha, eu tenho 24 que gostam de filmes de ação, né? Esse é o quê? É o meu evento favorável, né? Lembra lá da definição de probabilidade. Evento favorável sobre o espaço amostral, né? Os eventos possíveis, né? Então, qual é o evento favorável? Eu tenho 24 alunos que gostam de filmes de ação. Então, escolhendo aleatoriamente, eu tenho 24 possibilidades, né, de escolher alunos que gostam de filmes de ação. Então, a probabilidade, ó, vai ser o quê? 24 dividido pelo total, que é 30. Você pode simplificar 12 sobre 15, 4 sobre 5. Alguns simplificaram diferente, né? Ficou, por exemplo, acho que 1 sobre 10, alguma coisa assim, né? Eu não lembro bem, mas eu acho que eu vi algumas resoluções assim. Bom, de todo modo, né, quem simplificou de outra forma, de todo modo isso aqui vai dar 0,8, né? A maioria escreveu assim, né, 80%. Tá correto, tá? Mesmo que vocês tenham chegado numa fração equivalente aqui. Então, a probabilidade de escolher um aluno que goste de filme de ação, né, nessa sala de aula é de 80%. É bem maior, né, do que de escolher um aluno que gosta de ficção científica, porque só 20% dos alunos gostam. Note que eu poderia simplesmente pensar o seguinte, bom, se 20% gosta, né, então qual que seria o evento complementar? Seria o restante, né, que daria os 80%. Poderia pensar dessa forma também. Pensar no evento principal e no evento complementar. No caso, eu já saberia que o complementar, né? Qual que é o meu complementar? Bom, meu complementar é 20%. Então, qual seria... Então, 1, né? 100% menos 20 daria os 80% aqui. Seria outra forma de fazer. Então, quem fez de outro jeito assim também está certo. Agora a letra B. Essa letra B eu acho que talvez seja a mais difícil de toda a prova, né? Vocês tiveram dificuldade para fazer essa? Alguém teve dificuldade para fazer essa? Letra B do terceiro exercício?
Pelo jeito, não. Vocês estão aí assistindo a aula ainda? Sim, professor. Beleza, alguém está vivo, né? Caramba, hein? Acho que vocês estão almoçando já, cara. Se vocês estiverem almoçando e me deixar aqui falando sozinho é sacanagem, hein? Eu tô com fome também. Então tá, letra B diz o seguinte, ó. Se dentre aqueles que preferem filme de ação, note ó, que eu tinha um conjunto maior, né, de todos os alunos. Agora eu estou restringindo o conjunto, só estou pegando um subconjunto, né? São só aqueles alunos que preferem filmes de ação. Note que ao pegar outro conjunto, então eu vou ter outro espaço amostral, né? Não vai ser o mesmo lá do início, quando eu considerei toda a sala de aula. Então, ó, se dentre aqueles que preferem filmes de ação, a probabilidade de escolher um aluno que goste de filmes de ação de artes marciais é 0,34. Então, quantos alunos gostam de filmes de ação que não envolvem artes marciais? Então, veja, vou explicar aqui, ó, o que está acontecendo. Eu tenho o conjunto, que é a sala de aula inteira, só que agora eu peguei só uma parte desse conjunto. Pessoal, eu vou encerrar a chamada aqui, porque está terminando o tempo do Meet, e vou enviar outro link para vocês, tá? Beleza.